Hora de falar sobre o Corinthians com muitas atualizações. A primeira delas sobre Memphis Depay. O GE chegou a postar na noite dessa segunda-feira que as tratativas para a renovação do contrato com o Memphis avançaram, que a coisa esquentou e que o holandês deve renovar seu contrato. Eu ouvi antes de gravar esse vídeo uma fonte importante no Corinthians, que assegura que não há uma tratativa avançada. O que se sabe é que o Memphis Depay não tem tantas propostas quanto imaginava. Até por isso o Corinthians está mais confiante de que possa acontecer um acordo, mesmo sem melhorar nada em relação à proposta. O Timão assegura que vai insistir no pagamento de no máximo 2 milhões de reais por mês. Ele custava 6 milhões de reais. O fim do pagamento de qualquer bônus, o que o Memphis pode ter é benefícios com uma série de parcerias que estão sendo especuladas e prometidas. Por exemplo, o Memphis se torna garoto propaganda da Easy Seguros. Ele fica com um percentual, o Corinthians com outro. Ele participa de eventos. O Memphis fica com um percentual, o Corinthians com outro. E é essa a proposta que está na mesa do Memphis há pelo menos um mês e que ainda não foi respondida. Aí você deve estar pensando, mas Nicola, por que o Corinthians decidiu fazer uma remarcação da volta do atleta? Num primeiro momento, o Marcelo Paz chegou a dizer que o Memphis só se reapresentaria no Corinthians caso renovasse o contrato. Pois bem, o Stabile foi quem disse que o Memphis tem até a próxima segunda-feira para se reapresentar. Vou dizer que isso só vai acontecer se o Corinthians avançar nas tratativas para renovação. Se não, a tendência é que o Memphis não se reapresente até a próxima segunda-feira. Não faz muito sentido trazer o Memphis para o Brasil, mais especificamente para São Paulo, para se reapresentar na segunda-feira, levando em consideração que o contrato dele se encerra na sexta-feira da semana que vem. Só para completar, contar que o Corinthians conseguiu fazer o pagamento nas últimas horas dos direitos de imagem atrasados do mês de maio. O Corinthians prometeu ainda que vai tentar pagar os direitos de imagem de junho, que venceram nessa segunda-feira, até a próxima semana. Por falar em pagamentos, contar que Osmar Stabile sugeriu à Câmara Nacional de Resolução de Disputas o fim do transfer ban aplicado na última sexta-feira, depois de o Timão atrasar uma parcela de 8 milhões de reais, com o pagamento apenas em 31 de agosto. Aí você deve estar pensando, bom, o Corinthians quer dar uma de esperto. A parcela venceu na sexta-feira e os caras querem pagar só em 31 de agosto. A contrapartida nessa oferta do Stabile é de que o Corinthians também faria em 31 de agosto o pagamento da parcela de 17 de outubro. Então, essa de julho teria um atraso e a de outubro teria uma antecipação. A tendência é que a CNRD não aceite a proposta, até porque há uma preocupação de que o Corinthians se aproveite dessa, entre aspas, desse benefício para registrar atletas e em caso de não pagamento em 31 de agosto, com a punição do transfer ban, não haveria tanto problema, até porque a janela se encerra em 11 de setembro. A saideira sobre o Corinthians, hora de te atualizar sobre André. O volante que é pretendido pela Juventus da Itália ganhou um pouco mais de força. Isso porque a Juve tinha como principal objetivo para essa função o volante português Palhinha, que tem tratativas avançadas com a equipe da Premier League. Diante desse cenário, o Corinthians segue aguardando por uma oferta oficial da Juve na negociação por André. Preciso contar que o centroavante da seleção de Curaçao e ex-parceiro de Memphis Depay quer jogar no Brasil. Eu me refiro a Jürgen Locadia. Ele nasceu na Holanda, mas se naturalizou pela seleção de Curaçao e disputou a última Copa do Mundo, foi titular da sua seleção. Curaçao acabou caindo no grupo da Alemanha e não conseguiu a passagem para a fase de mata-mata. O jogador havia sido companheiro do Memphis Depay e tem a intenção de repetir os passos do jogador mais famoso da seleção holandesa, vindo jogar no futebol brasileiro. Centroavante de 1,92 m de altura, 32 anos de idade e que pertence ao Miami FC. Ele, inclusive, depois da Copa do Mundo, já participou de 2 partidas pelo Miami, marcando gol nos 2 jogos. Temporada atual de 15 partidas, 7 gols e mais 2 assistências, todas jogando no futebol americano. O Amaury Nunes, empresário que o representa no futebol brasileiro, consegue tirá-lo sem custos do time lá de Miami. Só para completar, contar que o Locadia já havia passado antes de chegar ao Miami, foi formado na base do PSV e ainda esteve no Brighton da Inglaterra e no Hoffenheim da Alemanha. Seu time precisa de centroavante? Já ouviu falar sobre o Locadia? Use o espaço para comentário para opinar a respeito da maior necessidade do seu clube em relação a reforços nessa janela de transferências. Combinado? O Bruno Salvador pedindo para perguntar para as minhas fontes quando o Corinthians vai pagar o transfer ban menor e também sobre o transfer ban da CBF. Bora lá, Bruno, eu nem vou mandar essa pergunta porque ontem à noite, quando eu estava chegando no Band Esportes, eu tive a oportunidade de conversar com uma fonte importante lá do Corinthians, né?
E aí, vou responder a tua pergunta e quero acrescentar a respeito do Memphis Depay. O Corinthians tem uma ordem de prioridades. A primeira prioridade, resolver pagamento de direitos de imagem atrasados. Ontem, segunda-feira, venceu o segundo mês de direito de imagem atrasado. O Corinthians conseguiu fazer a quitação, horas depois, do direito de imagem do mês de maio. E a promessa é que até a próxima semana fará o pagamento do mês de imagem de junho, que venceu nessa segunda-feira, tá? Acertada essa questão com o elenco, o Corinthians parte para o pagamento das dívidas de Transferban. São 8 milhões de reais na CNRD. O Corinthians está tentando fazer com que a CNRD aceite o pagamento desses 8 milhões apenas em 31 de agosto. 8 milhões de reais para o Philadelphia Union, pelo José Martinez, mais 7, 8 milhões de reais do Charles com o Midland, além de 2 milhões de reais de pendências por conta de multas que o Corinthians sofreu com derrotas no tribunal da FIFA. Se você somar tudo, chega a mais ou menos 26 milhões de reais. E essa grana só vai começar a ser desembolsada pelo Corinthians depois da quitação dos direitos de imagem atrasados. E a Juventus da Itália fez proposta ao Corinthians por André. Antes de gravar esse vídeo, na manhã dessa segunda-feira, entrei em contato com 2 pessoas do Corinthians e ambas asseguraram que a oferta não chegou, embora exista a expectativa de que até o fim dessa semana a conversa possa ter avançado. A Juventus tem interesse na contratação do André. Coisa de 15 dias atrás, houve uma videoconferência entre dirigentes do Corinthians, dirigentes da Juventus e o volante acompanhado do seu empresário Diogo Silva. O Diogo, inclusive, está no México para oficializar a transferência de um dos seus atletas, o Naves, zagueiro do Palmeiras, para o Necaxa, operação de 3 milhões de dólares. Na volta ao Brasil, aí sim ele vai se debruçar sobre essa negociação com a Juve. O Corinthians já avisou a Juventus que quer 18 milhões de euros por seus 70% dos direitos econômicos do André. A gente está falando de um valor fixo de 105 milhões de reais. O Corinthians ainda sonha com mais 4 milhões de euros em bônus ou 23 milhões e meio de reais. A Juventus deve fazer uma primeira proposta com cifras inferiores. E aí o Corinthians vai tentar se aproximar de tais valores com a necessidade urgentíssima de colocação de dinheiro em caixa. Contei para vocês durante o fim de semana sobre um terceiro transfer ban que o Corinthians recebeu agora da Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Tudo porque venceu na última sexta-feira uma parcela de um grande acordo com a CNRD de 8 milhões de reais. O Corinthians não fez o pagamento e existe a promessa da CNRD de deixar o Corinthians proibido de registrar atletas por 6 meses, ainda que exista a quitação nas próximas horas. Além dessa questão da CNRD, o Corinthians ainda deve 8 milhões de reais para o Philadelphia Union, processo que ele resultou em punição na FIFA, além de 3 multas também na FIFA de mais ou menos 2 milhões de reais. Você pensa que acabou? Preciso contar que nessa semana vence o segundo mês de direitos de imagem atrasados e o Corinthians não tem conseguido fazer pagamentos a seus atletas. E o Corinthians marcou data para a volta de Memphis Depay, reviravolta no futuro do atacante holandês. Você vai lembrar que na semana passada o Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão, afirmou que o Memphis só se reapresentaria caso renovasse seu contrato. O vínculo dele se encerra em 31 de julho. E o atleta entrou em férias depois da seleção holandesa ser eliminada no dia 30 de junho. Acontece que o Corinthians fez uma primeira proposta e foi ignorado solenemente em relação ao staff do jogador. Para piorar, internamente, essa possibilidade de o Memphis ficar o mês inteiro de julho sem qualquer atividade custando 6 milhões de reais não pegou bem. Alguns jogadores do Corinthians se incomodaram. E o Timão decidiu dar um prazo para o retorno do Memphis, ainda que ele não renove seu contrato. Esse prazo começa a valer a partir de sábado dessa semana e se estende a no máximo segunda-feira. Então, na pior das hipóteses, o Memphis tem de se apresentar na segunda-feira que vem. A gente está falando do dia 27 de julho, com a curiosidade de que o contrato dele se encerra em 31 de julho. Por que o Corinthians está fazendo isso? Para tentar demonstrar ao mercado que está se esforçando na manutenção do atleta. Mas hoje o clima é de pessimismo. Isso porque o Memphis custa 6 milhões de reais por mês e a proposta do Timão para que ele fique é de 2 milhões de reais mensais, sem pagamento de qualquer bônus. E os quase 45 milhões de reais que o Corinthians deve ao Memphis precisariam ser quitados ao longo dos 2 anos do novo contrato. Estou muito curioso para saber como é que essa história termina. Memphis Depay, que já foi alvo de especulações na Holanda e também no México. Duvido que ele consiga por lá os 6 milhões de reais por mês do contrato atual. Mas é possível que ele assegure mais do que os 2 milhões oferecidos pelo Timão. Hoje, a expectativa no Corinthians é de pessimismo.
há uma convicção de que dificilmente o acordo vai acontecer. E você, torcedor do Corinthians, acha que é uma perda importante? Até quanto você pagaria para manter Memphis? Já usa o espaço para comentário, para opinar? Fala galera, chegando aí com mais um giro de notícias do Corinthians nesta quarta-feira, agitada demais, com muita informação do mercado da bola. Então deixa que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para você receber as principais informações do mundão carioca do todo poderoso Corinthians. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fui.